Estamos com mais um vídeo e dessa vez estamos reagindo a um canal, não conheci o canal, e é sobre animal. No Brasil é o único lugar que a caça foi liberada para a erradicação de uma espécie. O bicho não tem predador. É um bicho que pode chegar a 300 kg, mano. Não tem nenhuma importância o javali? Ele é uma praga e não tem importância ecológica no nosso ambiente. Nenhuma? Não. No Brasil... E desculpa por... Aí. Pronto, rapaziada. Eu coloquei no modo silencioso para não chegar a notificação. Brasil não, pelo contrário, ele destrói o meio ambiente. Ele tem que ser eliminado de todas as maneiras. Você já imaginou um animal tão resistente, inteligente e adaptável que consegue transformar completamente o ambiente ao seu redor e ainda desafiar caçadores experientes, agricultores e até autoridades ambientais? Galera, um dia de caça hoje. Nos últimos anos, esse animal deixou de ser apenas uma curiosidade exótica para se tornar um dos maiores problemas ambientais do país. Mas como tudo isso começou? E porque, apesar de tantos esforços, parece impossível controlar sua proliferação. Vai um pouquinho de portenha. E como a fusão genética de dois animais criou uma aberração sem controle e propaga destruição onde passa. Mano, que doideira. Que bicho demoníaco. Tudo começa com uma decisão que, na época, parecia inofensiva. O javali europeu foi trazido às Américas com objetivos comerciais, produção de carne, criação em cativeiro e até mesmo como uma alternativa de negócio rural, chegando no Brasil na década de 1980 com as mesmas finalidades. O problema é que ninguém previu o que aconteceria quando esses animais, caso escapassem ou fossem soltos de propósito. E bom, eles escaparam e se espalharam sem controle nenhum em uma velocidade recorde, quase incomparável. Olha o que está vindo de presente aqui na lavoura, meu Deus. O javali não é um animal comum. Ele é extremamente inteligente, aprende rápido, se adapta a diferentes climas e ambientes e tem uma capacidade de reprodução impressionante. Uma única fêmea pode ter várias crias por ano, e essas crias crescem muito rápido, em pouquíssimo tempo, e logo já estão prontas para continuar o ciclo. Mas essa finalidade de reprodução se dá ao fato de que o Brasil simplesmente é o cenário perfeito para eles. Um país continental, com milhões de quilômetros quadrados de áreas rurais, florestas gigantescas, plantações extensas e regiões praticamente inóspitas. É como se você pegasse o habitat ideal de sobrevivência e multiplicasse em escalas gigantescas, e o javali soube aproveitar isso como poucos animais conseguiriam. Mas o problema não para por aí. Os javalis são considerados uma espécie invasora. Isso significa que eles não pertencem ao ecossistema local. E por isso não têm predadores naturais suficientes para manter o seu número sob controle. Na prática, isso cria um desequilíbrio enorme. Eles destroem plantações inteiras em poucas noites, atacam animais menores, competem com espécies nativas por alimento, alterando completamente o ambiente onde eles estão. Agricultores relatam prejuízos devastadores. Há casos de lavouras inteiras perdidas em questão de dias. Milho, soja, cana, nada escapa. Se deixar sem ninguém olhar, em 3 dias fica sem nada. Eles atrasam muito a produção, a hora que a cana está brotando, eles atrasam muito, eles comem a soqueira da cana, comem o broto da cana. A hora que a cana está grande, eles comem os gomos da cana por causa do açúcar. Esses animais não têm cerca, não tem dia,
Onde tiver alimento para ele vai entrar e vai invadir, então não tem outro jeito a não ser caçar. Mas depois de ouvir tudo isso sobre esse bicho e todo o mal que ele causa, por que não simplesmente eliminar os javalis? A resposta é muito simples. O javali ele é desconfiado, se move principalmente à noite e aprende rapidamente a evitar armadilhas e humanos. Além disso, vive em um grupo organizado, o que aumenta ainda mais a sua capacidade de sobrevivência. É quase como se ele estivesse sempre um passo à frente de tudo que o ser humano fizesse contra ele. Pra ficar pior, se é que tem como, existe um detalhe que pouca gente conhece, que eu deixei como um gancho no começo do vídeo. Muitos dos javalis que existem hoje no Brasil não são puros. O java-porco é o resultado do cruzamento dos javalis com os porcos domésticos. O resultado disso são animais ainda mais adaptáveis, maiores, mais fortes e, em alguns casos, muito mais agressivos. Se é difícil passar um javali padrão, imagina esse capiroto aqui. A mistura entre a força e a resistência do javali europeu com a impressionante capacidade reprodutiva do porco doméstico criou um animal muito mais fértil, literalmente uma fábrica de... Mano, que merda é essa, meu irmão? Java porco. Oh, meu Deus do céu. Porcos modificados. Uma espécie híbrida muito mais difícil de controlar, mais imprevisível e, óbvio, muito mais perigosa. Um macho adulto pode ultrapassar os 130 quilos, praticamente o mesmo peso de uma onça pintada adulta no seu prime. Mas a gordura do java-porco não é a mesma do porco de granja ou do churrasco. O java-porco tem um corpo denso, cheio de músculos rígidos, preparados para arrancadas rápidas. Eles desenvolveram uma espécie de defesa natural impressionante, uma combinação de pele grossa, gordura densa e músculos extremamente rígidos, formando uma camada que pode chegar a vários centímetros de espessura. Caçadores relatam situações em que tiros simplesmente não são suficientes para parar o avanço do animal. Em muitos casos, os projéteis nem chegam a atingir os órgãos vitais, ficam presos nessa barreira espessa, e em outros até conseguem penetrar, mas perdem força no caminho, sem causar um dano realmente letal. Então, dependendo, nenhum tiro de arma de calibre grande para esse troço. Ele vai simplesmente olhar pra você, vai te atropelar que nem um trem e te quebrar inteiro. Eles não param se você se fingir de morto ou cair desacordado. Literalmente um porco de armadura. Para exemplificar, é mais fácil uma onça abater o java-porco do que caçadores, pois a onça ataca. É como eu disse, não é qualquer... Mano, por que esses demônios foram criados? Por quê? É isso que eu não entendo. No pescoço, onde a pele é mais fina. Porém, não tem onça o suficiente para predar esses animais. Os caninos do java-porco não são apenas dentes, mas sim armas. Afiados, curvados e em constante crescimento. Eles funcionam como lâminas naturais. A cada movimento, esses dentes se mantêm mais afiados pelo atrito, como se fossem facas com fio permanente. O ataque é brutal. O java-porco investe de baixo para cima, mirando as pernas, a região abdominal, áreas extremamente vulneráveis. Um único golpe pode causar cortes profundos, abrir músculos e, em casos extremos, atingir órgãos vitais. Existem vários registros de ataques fatais envolvendo java-porcos. Pessoas foram encontradas gravemente feridas, algumas dilaceradas em trilhas no meio da mata. Agricultores já foram surpreendidos dentro das próprias terras, sem tempo de reação. E nem mesmo os cães, usados muitas vezes no controle desses animais, conseguem sair ilesos. E como os porcos domésticos, esses animais também comem de tudo:
carniça, ovelhas, animais em vulnerabilidade, principalmente se não tiver algum campo com plantações ou ambientes favoráveis a eles. Quando esses animais foram trazidos da Europa, trouxeram com eles uma série de patógenos, vírus, bactérias e parasitas que simplesmente não existiam no ecossistema sul-americano. As espécies nativas não estavam preparadas para isso, sem imunidade, sem defesa natural. É como introduzir uma doença completamente nova em um ambiente que nunca teve contato com ela. Entre essas doenças estão algumas extremamente preocupantes, como a peste suína clássica e outras enfermidades que afetam diretamente a fauna e a... Então, a peste suína, ela só veio por causa desses demônios, né? Em tradução livre. produção rural. Esses patógenos podem atingir porcos domésticos, causando prejuízos gigantescos para a pecuária. Uma única contaminação pode se espalhar rapidamente e comprometer rebanhos inteiros, mas talvez o mais alarmante seja o risco indireto para os humanos. Os javalis circulam por áreas rurais, cruzam rios, invadem plantações, entram em contato com fontes de água e alimentos, carregam doenças de um lugar para o outro, sem nenhum controle. E algumas dessas doenças podem sim afetar pessoas, seja pelo contato direto, pela água contaminada ou até pelo consumo de carne sem o preparo adequado. Diante de todo esse cenário, em 2013, o governo brasileiro tomou uma decisão incomum. Autorizou o controle do javali por meio da caça. E isso não é nem um pouco trivial. No Brasil, a caça de animais silvestres é, em regra, proibido por lei, com punições severas, que podem incluir multas altas e até prisão. Mas o javali mudou essa lógica completamente. Por ser uma espécie invasora, sem controle natural, eficiente e com impactos cada vez maiores, foi aberta uma exceção que inclui também seus híbridos, como o javaporco. O IBAMA, órgão responsável pela regulamentação ambiental, passou a permitir o chamado manejo, ou seja, o abate controlado desses animais. E mesmo assim, não é simples. Hoje esse controle depende de profissionais autorizados, experientes e bem preparados. Pessoas que utilizam equipamentos específicos, estratégias avançadas e muitas vezes enfrentam situações de risco real. Porque, no fim das contas, não estamos falando de um animal comum, e sim de uma ameaça que exige preparo quase extremo para ser contida. E mesmo com tudo isso, o avanço desses animais ainda está longe de ser totalmente controlado. Hoje, o javali já está presente em praticamente todas as regiões do Brasil, do sul ao centro-oeste, do sudeste ao nordeste e continua avançando. Diante desse cenário, especialistas defendem que o controle precisa ser contínuo. Precisa matar mais. Estratégico e baseado em ciência. Não existe solução simples. Não existe solução rápida. É um problema que exige planejamento, investimento e principalmente consciência. Porque no fim das contas, essa história começa e termina com a ação do ser humano. Fomos nós que trouxemos o javali. Fomos nós que permitimos a sua expansão. E agora somos nós que precisamos lidar com as consequências. O pior do ser humano é achar que a natureza se adaptaria aos nossos interesses, e não o contrário. Que poderíamos transportar espécies entre continentes como se fossem inofensivas, ignorando riscos, ignorando os patógenos que esses animais carregavam. E, principalmente, ignorando o que aconteceria quando essa genética entrasse em contato e se misturasse com outras espécies. E eis o resultado. E esse resultado é o que nós temos que tolerar, porque é consequência, né? Sinceramente, é difícil até de pensar porque esses demônios existem, né? Mas fazer o quê? É a vida.